O Jorge Pavão. Então já está convidado para vir para a Nova TV e acompanhar os principais fatos e acontecimentos de Sinop. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. A Nova TV mudou. Antes analógica, agora em sistema digital. Canal 10.1 HD. E você pensa que paramos por aí? Não. Temos mais uma novidade para você. Agora, a Nova TV muda seu nome e sua marca. A partir de agora, passa a ser TV Nova Capital 10.1 HD. Pronta para o futuro. E ainda vem mais novidades por aí. Aguardem. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Vitrine Cultural. Hoje é o nosso segundo programa de uma temporada de 2021 e estamos recebendo a ilustríssima escritora Cristiane Oliveira, que eu vou colocar aí na tela, na vitrine, a foto da nossa Cristiane Oliveira e a gente vai ver como ela é ilustre, esplêndida, fantástica em tudo que faz. Cristiane Oliveira está mais uma vez no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Cristiane, e espero que a gente tenha aí uma conversa bem prazerosa, numa tarde de sábado. Você de casa também pode mandar suas perguntas e vamos iniciar o nosso Vitrine Cultural. Muito obrigada, Alex. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra conversar com você. Muito obrigada por tantos elogios, né? Obrigada mesmo. E parabéns pela iniciativa de falar sobre cultura. O quanto nós temos de coisas boas para falar dessa cidade, da região, do estado. O quanto nós precisamos trazer, sabe, esse resgate. E o seu trabalho é fantástico, né? Esplêndida é a sua iniciativa em fazer isso. Obrigada mais uma vez. Acha, põe na vitrine, produção, a nossa Cristiane Oliveira. Estou eu lá. Isso, a Cristiane Oliveira, 41 anos, contadora, jornalista e designer. Em 2010, teve a oportunidade de percorrer 42 cidades do estado de Mato Grosso, pesquisando a história do setor da base florestal com a finalidade de criar a exposição memorial Guardiões da Floresta, projeto pelo Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do estado de Mato Grosso, a Sindusmad, onde a autora atuou nas funções de assessoria de imprensa e executiva de 2008 a 2015. Na oportunidade, a missão era buscar respostas ao projeto proposto pelo então presidente do Sindusmad, José Eduardo Pinto, que englobaria uma série de ações para que a sociedade conhecesse a verdadeira imagem do segmento madeireiro. Cristiane também foi fotógrafo oficial das imagens geradas durante a pesquisa e responsável pela criação da marca Guardiões da Floresta em 2011. No mesmo ano, escreveu e apresentou e dirigiu o documentário memorial Guardiões da Floresta e lançou o livro A Saga dos Guardiões da Floresta, com 2 edições esgotadas em mais de 10 mil exemplares. A obra teve seu lançamento oficial nas cidades de Sinop e Cuiabá. Sobre o tema, ministrou palestras em diversas entidades para os mais diferentes públicos. Em 2013, foi convidada a integrar o hall de escritores e cientistas da Academia Sinopense de Ciências e Letras, ocupando a cadeira de número 11, tendo como patrono Machado de Assis. Em 2014, em projeto também capitaneado pela Sindusmad, lançou o livro Sindusmad 30 anos de compromisso com a floresta.
contando a importância da entidade para o norte de Mato Grosso, bem como a atuação de suas diretorias. Em 2019, lançou sua terceira obra, Símono, 30 anos de responsabilidade, respeito, tradição e sustentabilidade sob a ótica de seus presidentes, contando a história de um dos maiores sindicatos patronais madeireiros do país, sediado em Juína. Na obra, o relato sobre a trajetória da madeira da região noroeste do estado. Em 2021, está implementando um projeto inédito voltado à cura emocional de pessoas que viveram o divórcio ou a viuvez, Os Separados. Em construção, um livro direcionado a mulheres que deve ser lançado ainda este ano. Ainda há outras vertentes do projeto voltadas a homens, filhos e familiares. Master em Branding, pela Escola Superior de Publicidade e Propaganda, Gestão de Marcas de Alto Valor. Olha só, meu Deus, é um currículo extenso. Então agora, de novo, né? Seja bem-vinda. Depois desse currículo, que bacana a questão dos separados, né? É uma iniciativa nova. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Separados é um projeto que nasceu para todas as pessoas às quais eu conto esse projeto, Alex. E ele já vem em desenvolvimento há 2 anos. Dizem que nasceu no coração de Deus e Deus me deu essa receita, sabe? Diz que Ele me escolheu para me dar essa receita e eu fico muito lisonjeada por isso, né? Então, o projeto Separados é um projeto que eu comecei a desenvolver na igreja em que eu congrego, que é a Igreja Batista Nacional, Jacarandás, com foco de entender o que essas mulheres e homens e famílias que em algum momento de suas vidas se acabaram, sabe? Que viveram um divórcio, que viveram uma viuvez, para entender como é que essas pessoas se sentem. Eu não me lembro o nome do filme, mas eu me lembro, eu já comentei isso em outras ocasiões, quando eu era criança, a minha mãe assistia a Sessão da Tarde com a gente, e num desses filmes, era um filme assim, futurista, né? E era tudo muito perfeito, não tinha pessoas pobres nesse filme. E tinha uma camada E um dia, lá quase no final do filme, descobriram que no subterrâneo tinha uma camada de pessoas pobres, sabe? E era muita gente, né? Muita gente mesmo. E era a grande maioria das pessoas. Então, as pessoas que vivem hoje o estigma de separado de um casamento, que já viveu um casamento, que já viveu tendo pai e mãe, que já viveu tendo um marido, que já viveu tendo uma esposa, viveu tendo uma família de, como diz o meu filho, de comercial de margarina. Legal, gostei. Então, essas pessoas, elas estão como as pessoas daquele filme, elas estão no subterrâneo da sociedade, sabe? Para você ter uma ideia, eu ainda não consegui implementar totalmente o projeto, porque não existe bibliografia para elas, sabe? Não existe bibliografia cristã que trate sobre o assunto, como que cuida de gente que sonhou uma família e acabou, sabe? E uma coisa que é muito dolorida nisso tudo é a gente chegar em algumas conclusões. A primeira delas é que muita gente hoje não quer ter filhos porque viu o sofrimento da família, sabe? Muita gente não quer ter filhos, né? Muita gente não acredita mais na família, sabe? E hoje nós temos esse projeto que nós estamos desenvolvendo, nós implementamos uma espécie de curso, sabe? De treinamento de cunho cristão dentro da nossa igreja. E ele tenta trazer para essas mulheres, inicialmente nós estamos trabalhando com mulheres, ele tenta trazer para essas mulheres qual que é a visão de Deus para a vida delas depois disso. Só que o mais interessante é que quando isso começou a acontecer, hoje nós iniciamos esse projeto para uma turma de 5 a 7 pessoas, nós estamos com 28 participantes, né? São 7 encontros, 7 semanas, 7 domingos, né? Então, nós estamos no 4º domingo agora, e ao longo disso, o que eu venho percebendo são pessoas que eu não conheço a história, mas que sabem que nós estamos desenvolvendo isso, que estão dizendo, Cris, e quando vai ter para os filhos, para os enteados, para os pais, para os homens que são sozinhos, assim como as mulheres? Sabe, Alex, é muita gente machucada,
sabe? Que se está envolta no sofrimento, está envolta na solidão, na carência, e a carência tem levado essas mulheres a viver uma vida que elas não gostariam de viver em todos os sentidos. Eu falo especificamente de mulheres porque hoje este projeto está voltado para mulheres, né? E o livro que estou escrevendo, relacionado aos separados, ele conta quais são as experiências, porque eu vivi essa história por 18 anos, então, e o meu filho, como ele, claro, eu criei ele sozinha, né? E ele achou impressionante o projeto e ele prefaciou o meu livro, sabe? Quando eu contei para ele, mandei o livro para ele ver, o que já estava pronto, ele falou: mãe, eu nunca imaginei que seria dessa forma, isso tudo que a senhora falava. E eu falei: eu quero te fazer um convite, eu quero que você faça o prefácio do livro. Ele falou: mas como assim, mãe? Eu falei: você é a única pessoa que sabe o que aconteceu na nossa vida além de mim, sabe? Então, aí nesse projeto, Alex, a gente, claro, quer mostrar qual que é a visão que Deus tem para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso coração, para um novo relacionamento. Mas também a gente mostra qual que é a importância da família que nós temos, sabe? Eu me casei, não deu certo, mas eu continuo tendo uma família. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, tenho meus irmãos, tenho meus amigos, sabe? E muita gente, quando passa por isso, abandona a família, sabe? Abandona pai, abandona mãe por causa da vergonha, sabe? Eu tenho vergonha que deu errado, eu não gostaria que fosse assim. Ontem eu estava conversando com uma dessas participantes, ela tem 65 anos. E há 50 anos, o casamento dela deu errado. E ela espera pelo marido que deu errado até hoje. Ela sofre até hoje, sabe? E ontem ela me dizia: Cris, mas eu choro de vergonha por não ter dado certo, sabe? Então são vidas e mais vidas que estão escondidas debaixo dessa esfera, sabe, ali, que ninguém está olhando para elas. Quando eu digo ninguém, é porque eu ainda não encontrei quem olhe para essas pessoas, além do olhar de julgamento, de você não vale nada, claro que não deu certo, que marido que vai aguentar você, que esposa que vai aguentar você, e agora meu pai casou com outra mulher, e como que vai ser a madrasta? Ontem ainda, fazendo uma visita para uma pessoa que também participa, conhecendo a história dela, ela me disse que teve 7 madrastas. E o estigma de madrasta já é ruim, né? Por causa do filme, né? Por causa dos contos infantis. A Disney fez isso muito ruim, mas... e ela me disse: Cris, eu passei por 7 madrastas e eu vivi histórias terríveis, madrastas abusadoras, sabe? Madrastas... E eu contava para o meu pai os abusos, ele não acreditava. Quando ela tinha 13 anos, o pai dela foi embora, deixou ela e o irmão, sabe? E terminaram de se criar sozinhos, né? Então, como que os filhos lidam com isso? E se nós estamos dispostos a começar uma nova vida, sabe? Como é que nós vamos lidar com os filhos que não são nossos? Não é? Como é que nós vamos... Eu me casei novamente, né? Eu tenho 2 enteados e um filho meu de sangue. E eu aprendi que eu preciso entender que todos eles eu preciso tratar como o meu filho. Só que eu tenho que... O meu filho, às vezes, a gente não tem limite com filhos, né? É assim, faz desse jeito, não faz. Só que os que não são nossos, existe um grau de respeito diferente, sabe? Então, e a gente só aprende isso vivendo, né? O amor deve ser o mesmo, o carinho, o respeito, a dedicação, tudo que faz para um faz para outro, só que é diferente porque não nasceu da sua barriga, sabe? Não cresceu com os mesmos conceitos que os seus filhos. E eu percebo isso que nas escolas existem muitas crianças, jovens, adolescentes que estão totalmente perdidos, não sabem o que fazem, porque essas situações dentro das casas, das famílias, também têm desviado a atenção dos adolescentes para a adolescência, para a infância, para a juventude, e trazido eles para uma realidade que, infelizmente, está se tornando comum hoje. Adultizaram também muito, né? Tipo assim, isso. Quer colocar na criança uma responsabilidade que muitas vezes a criança tinha que ser apenas criança, né?
E aí, ao longo do tempo, vai se colocando, inserindo e se esclarecendo alguns pontos, né? Mas já já a gente vai retornar aí nos separados. Lembrando que hoje nós temos 2 brincadeiras com você, Cris. A brincadeira do livro. Se você entrasse lá, se você estivesse numa livraria, e aí você visse um livro e fosse a biografia de alguém, você compraria esse livro ou não compraria? Estou curiosa. E cadê a produção, a música de suspense? Vamos lá, cadê a música de suspense? Assim, compraria ou não compraria? Olha aí a música. Ai, meu Deus! Morri. Compraria ou não compraria? Olha lá. E a nossa segunda brincadeira, já que você realmente tem a habilidade de registro, a gente percebe pelo seu currículo de registrar aí toda a história da madeira. Nós também trouxemos imagens de fotos curiosas que você vai tentar nos dar um título e uma narrativa curta para cada uma delas. Legal. Tá certo? Mas você que está aí, não saia daí. Coloque aí embaixo o que você está achando do nosso programa. E olha que importante, nós estamos falando aí de um projeto que surge em Sinop separados. Uma visão nova de uma nova família, ou na verdade, a busca da família. A busca da família Não é verdade? verdadeira, né? Então, não sai daí. Vamos ao intervalo, já já a gente volta. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Essa é a E-Plot Sacolas de Papel. Uma indústria especializada em fabricação de sacolas de papel personalizadas. Conheça a tecnologia E-Plot. Fabricamos tudo em Sinop. Estamos prontos para impactar você, cliente. Produzimos sacolas de vários tamanhos e modelos para atender você com uma embalagem para valorizar e divulgar a sua marca. Além de facilitar a lhe proporcionar rapidez na hora de embalar o seu produto ou material a ser entregue ao seu cliente. É mais que uma sacola de papel. É uma peça publicitária para a sua empresa. Faça uma visita ou ligue para um de nossos consultores de vendas no 3532-2121 ou 99941-2121. Covid começou pequena, mas logo as UTIs lotaram. 90 mil casos no estado. Aí, muitos acharam que era hora de aposentar a máscara. 120 mil. Álcool gel, frescura. 140 mil. Festa de fim de ano e aglomeração. 170 mil. Hoje, mais de 200 mil casos e mais de 5 mil mortes. E se você não se cuidar, pode virar estatística. Proteja você e sua família. A Nova TV mudou. Antes analógica, agora em sistema digital. Canal 10.1 HD. E você pensa que paramos por aí? Não. Temos mais uma novidade para você. Agora, a Nova TV muda seu nome e sua marca. A partir de agora, passa a ser TV Nova Capital 10.1 HD. Pronta para o futuro. E ainda vem mais novidades por aí. Aguardem. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né? Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade do futuro. Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Com responsabilidade e trabalho, a Prefeitura de Sinop retomou as obras de pavimentação da cidade. No Residencial Brasília, o asfalto já reiniciou. E no Jardim Umuarama, a pavimentação entra em fase de finalização.
Esperada há mais de 20 anos, a obra de pavimentação do Recanto dos Pássaros começa a se tornar realidade. E as estradas vicinais estão sendo recuperadas e cascalhadas. Quando se trabalha, os resultados aparecem. Prefeitura de Sinop. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Olá, estamos de volta para mais um programa Vitrine Cultural com a nossa escritora Cristiane Oliveira, que está aqui falando um pouquinho do novo projeto Separados. E antes, Cris, eu tive a honra de ser professor do seu filho, dos seus enteados. Mas aqui em Sinop, nós temos uma escola de formato internacional, em que mescla o currículo brasileiro com o currículo britânico. Então, do portão para dentro, todo mundo fala em inglês. E aí, roda um videozinho das crianças em uma das aulas. Olha só, a São Thomas é uma franquia de escola de educação infantil internacional. Então você, mamãe e papai, que busca uma escola em que seu filho cresça bilíngue, porque ele cresce falando inglês e português, 100% inglês. E aí quando ele chega aos 4 anos, ele começa a alfabetização em português, que aí tem as aulas de português. Sabe que você falando da São Thomas me lembrou da filosofia Disney, Alex. Que a filosofia da Disney é que cultura gera comportamento, comportamento gera resultado. Logo, cultura é resultado. Né? E é bem isso, imagine que quando nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, a cultura de uma segunda língua, né, de acesso a tantas coisas novas que o mundo atual está nos oferecendo, imagine o quanto isso vai reverberar no futuro dessas crianças. Não, e as crianças têm yoga, movie class, tem aula de culinária, jardinagem. Devia ter isso para os adultos. Não, mas você vê assim, é uma coisa linda de ver as crianças falando ali o tempo inteiro em inglês, na aula de culinária. Então, assim, é o dia a dia delas dentro da escola. Cultura. E assim, se transforma, fica mais... A criança tem mais empatia, porque ela consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, desenvolve mais o cognitivo. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Parabéns. Então, você, mamãe e papai, que quer aí uma educação de qualidade e internacional, busque a São Thomas. São Thomas aqui em Sinop. Olha a produção, ó, tá? Então, a Cris já visitou o nosso programa ano passado, que era na TV fechada. Agora nós estamos na TV aberta, então ela sabe que a gente sempre traz uma provocação dos nossos comentários. Então, foi na vitrine aí a primeira provocação para a nossa Cristiane Oliveira. Olha só o que o nosso Gerard diz. A fotografia é uma forma de ficção. É, ao mesmo tempo, um registro da realidade e um autorretrato. Porque só o fotógrafo vê aquilo daquela maneira. Você concorda, Cris? Eu vi que você tirou fotos aí para o seu projeto, né? Me fala um pouquinho sobre a fotografia. Com certeza, o Castelo Lopes está certíssimo, não é? Porque a sensibilidade por trás de um olhar do fotógrafo, ela exige muito mais que técnica, né? Ela exige
Essa semana eu li uma coisa muito interessante que falava sobre a temperatura dos ambientes, que não tem nada a ver estar frio ou calor. Tem a ver com as cores que você coloca naquele local, tem a ver com o mobiliário, com o formato das paredes que você coloca, tudo concomitante com a iluminação, que isso vai fazer com que as pessoas gravem aquele local na mente e sempre que vê, mesmo que sinta o cheiro daquele local, mesmo em uma outra esfera, sabe? Ela vai se lembrar daquilo. A fotografia é muito isso, sabe? Ela tem uma temperatura própria, é uma sensibilidade própria e claro que e você percebe, por exemplo, vamos falar de Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, ele fotografa pobreza em preto e branco, né? E ninguém faz igual ele. É um olhar muito próprio dele. O olhar é como a digital. Olha e quem consegue expressar isso como os fotógrafos fazem, né? Através do que ele está vendo, a gente dá a impressão que nós estamos sentindo o que ele sentiu quando ele olhou aquela sensação daquele momento, daquela pessoa, não é? E falando em fotografia, eu fico sempre pensando na história, né? Em 1900, quando realmente aquela máquina enorme chegou aqui, os mais idosos achavam que aquilo lá ia engolir, ia capturar a alma, né? Então eles não queriam tirar foto de jeito nenhum na frente daquele equipamento, jamais. E aí depois, agora nessa era nossa, o tanto de foto que é tirada, e fotos basicamente perdidas, porque antigamente para tirar uma foto, depois o pessoal entendeu, é para guardar o momento na lembrança, guardava muito. Hoje as pessoas se desfazem das fotos como se fosse algo muito líquido, vai? Fazem e se desfazem. Lembrei agora, né, você falando, lembrei daquele livro, O Mundo Líquido Moderno, não é? É muito o que aquele livro traz para nós, sabe? O autor, ele disse o quão é insólito. Tudo que a modernidade, nós somos os antigos, né? Tudo que a modernidade tem trazido, o quanto é insólito isso, sabe? O quanto não tem mais base, não tem mais embasamento, não é? Então, eu creio o que Gerhard Lopes disse aqui sobre eternizar momentos com olhares diferentes, não é? É uma propriedade artística de cada fotógrafo, de cada artista, com certeza. E pensando nessas imagens, nós trouxemos algumas imagens curiosas, e eu queria assim, nós vamos fazer uma brincadeira. Nessa imagem que a produção vai colocar, pode pôr na vitrine uma primeira imagem, você vai dar um título e vai tentar criar uma historinha para ela, né? Põe na tela, olha lá, põe na vitrine, olha só. É uma coisa, sei lá, pra mim é uma coisa que já soa mais sobrenatural. Qual título você daria para essa foto? A primeira coisa que me veio à cabeça é o Inferno de Dante. O Inferno de Dante, gente. É a primeira coisa. Adoro a vozinha do ratinho. É para contar uma historinha? É uma narrativa. É uma narrativa. Por exemplo, como você falou, é o olhar. Qual o olhar que você tem desta foto? Eu creio que seja a mistura entre o que é... Ali a gente tem a rocha escura e tem a beleza do céu. Você vê que a gente vai desde o que é plenamente escuro, de onde nós não vemos, mas que também existe vida, existe história. Nós passamos talvez seja um furacão, talvez seja, né, uma ventania, uma tormenta, um tornado. E você percebe que nós saímos do escuro, que é o rochedo, passamos pelo azul, que é belo, mas ainda assim nós estamos passando pela tormenta. E percebe que a claridade, ela surge mesmo na tormenta, né? E qual o título que você daria para essa foto? É o Inferno de Dante. O Inferno de Dante. Vamos para uma segunda? Vamos para uma segunda foto curiosa. Vamos lá, desse olhar de fotógrafa. Olha lá, essa imagem é muito bacana. Põe na vitrine. Olha lá. Qual título você daria para essa foto? Na verdade, vamos criar a historinha primeiro, né? A narrativa dessa historinha. Eu dei o título primeiro, né?
Por quê? Porque eu sou campeã em acidentes domésticos, né? Não, mas eu vejo muita, fora a sátira, né? Eu acho que a vida é isso mesmo. No mesmo momento que nós temos um arco-íris para alcançar, nós temos grandes vitórias a alcançar, nós temos disposição para estar lá, nós também, né, derrapamos, nos descuidamos, caímos, né? Olha o só. título é eu mesmo, porque essa sou eu. Inclusive, sábado isso aconteceu comigo. Estou dolorida até hoje. Olha lá, o título eu mesmo. Vamos ver mais uma foto. Ó, essa foto é curiosa. O rapaz fez uma cama no jardim. Parece ser um ambiente mais bucólico, né? Sou mais ao campo. Eu creio que seja Jardim dos Sonhos, né? Literalmente. Jardim dos Sonhos. Esse é o título. O título seria Jardim dos Sonhos e é o local, e é o jardim onde literalmente eu deito os meus poemas, eu deito as minhas histórias, eu deito os meus sonhos acordada. Olha só, gente. Jardim dos Sonhos. Escritora, fotógrafa, ou seja, tem aí um arsenal de conhecimento. E falar nisso, nós vimos que você fez um registro da madeira aqui na região, em Sinop, região, estado. Sim. Esse projeto, eu penso, eu como professor, esse projeto tem que estar nas escolas, né? Porque a gente tem uma visão de que madeireira tá tudo ilegal, que a gente vai, aqui em Mato Grosso todo mundo sai arrancando árvores a rodo. E o projeto ele vem dar esse contraponto, né, Cris? Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Tem uma coisa muito interessante, porque toda vez que nós falamos sobre madeira, até quando o Sindusmad, que encampou isso de mostrar a verdadeira imagem do setor florestal em 2008, até esse momento falar sobre madeira nativa era proibido. Sabe? Porque quando você falava sobre madeira nativa, sobre madeira da Amazônia, o que vinha na sua mente? Queimada, correntão, sabe? Ilegalidade. E tem uma coisa que o Sindusmad encorajou o mundo a fazer naquele período, porque quando esse projeto começou em 2008, nós vínhamos assim de 5 anos de operações, Operação Curupira e tantas outras que o restinho de credibilidade que o setor tinha acabou, estava acabando, né? E eu creio que a presidência do Sindusmad, que na época era o empresário José Eduardo Pinto, toda a sua diretoria, e na época eu tive a oportunidade de ser assessora de imprensa da entidade, e claro, foi incumbida a minha responsabilidade de pesquisar, mas a gente tinha uma pergunta para responder. Qual a verdadeira imagem do setor de base florestal? Sabe? É a imagem que a mídia está mostrando? É a imagem que interessa para as ONGs, para governos? É a imagem que interessa ou existe uma outra? Nós não tínhamos essa resposta, né? Nós sabíamos que o Sindusmad era um sindicato patronal madeireiro, que assim como outros 8 em Mato Grosso representavam o setor de base florestal, que até então representava a 4ª economia do estado. Foi responsável pela abertura de 42 cidades em Mato Grosso e grande maioria dessas cidades ainda hoje tem o setor de base florestal como sua base econômica, emprega e gira toda uma cadeia nesse sentido, econômica, social, sustentável. E nós sabíamos que ele era isso. E que dentro do seu quadro de associados, empresários associados, não eram admitidos empresários que cometiam ilegalidade. Mas qual era a parcela disso? Era a grande maioria ou não? Tem uma teoria de Buckminster Fuller que eu gosto muito, que ele diz que não adianta você querer ter vontade de mudar algo. A gente precisa criar um novo processo que torne o processo existente obsoleto, sabe? Então, quando Fuller diz isso, o que eu entendo relacionado ao setor de base florestal? Que não
que não adiantava a gente ficar esperneando, sabe? Falando, não, não é assim, o setor trabalha legalmente. A gente tinha que ter dados que comprovassem isso. E a gente já sabe que contra fatos, né, não há argumentos, e que 2 mais 2 são 4, ponto. Né? Então, vamos mostrar números. Então, foi quando a diretoria do Sindusmad e o CIPEM, que é o órgão que congrega esses 8 sindicatos patronais madeireiros, que hoje é sediado em Cuiabá, decidiram que nós encontraríamos essas respostas, né? E na época eu fui então designada a buscar essas respostas. Viajamos aí por mais de 6 meses na época, e nessa viagem eu conversava com as pessoas das cidades, conversava com os empresários, entrevistava. Alex, foram mais de 10 mil fotos, foram mais de 20 mil horas de gravações. Sabe, esses livros a gente encontra na Sindusmad? Tem no Sindusmad, tem livrarias, bibliotecas. Eu me lembro que foi feito um trabalho muito interessante, Alex, o livro foi lançado em 2011, logo foi em novembro de 2011, e em 2012 o presidente e a diretoria tiveram uma atitude assim fantástica. Eles destinaram, porque toda biblioteca tem que ter no mínimo 3 exemplares de cada livro, né? Para todas as bibliotecas do estado foram destinados 3 livros. Olha só que bacana, olha lá. Está passando um pouquinho das imagens. Isso. Sobre a questão madeireira, né? É interessante porque, assim, é um setor que emprega muito. Lógico que todo setor tem sempre aqueles que se utilizam da má-fé. Isso é fato. Mas a gente não pode generalizar todo um contexto, né? Não, eu creio que não. E quando você fala... Eu entendo o contra, porque quem não vive, quem não está dentro do setor de base florestal, ele só vê realmente a mata pegando fogo e o correntão arrastando, sabe? Ele não entende o que existe de legalidade por trás disso tudo, que existe um setor inteiro, famílias inteiras, histórias familiares inteiras, que desde os colaboradores até os grupos familiares empresariais, são historicamente ligados ao setor de base florestal e que eles vão acabar se eles acabarem com a floresta. Então, desculpe a palavra que eu vou dizer, mas a gente é muito burro se matar a semente. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, se existem histórias, tradições familiares, empresas inteiras e muito grandes nesse estado e em todo o Brasil que sobrevivem da floresta, por que vai matar ela? Sendo assim muito simplório. E sabe qual é interessante? Você me fez lembrar daquele seriado dos dinossauros, a família dinossauro. Não é a mamãe. Que aí o pai trabalhava derrubando árvores e no último episódio, o episódio assim, final mesmo, mostra que eles realmente derrubaram tudo, não tinha mais o que fazer, não tinha matéria-prima até para sobrevivência. Sim. Né? E aí acaba a própria espécie entrando em extinção. Né? Então, que nem você falou, é ser muito burro em achar que há pessoas dentro desse setor querendo realmente acabar com tudo. Né? E eu vejo hoje, eu não estou mais totalmente ligada ao setor de base florestal, hoje eu estou no segmento imobiliário, mas não me desliguei totalmente, tanto é que o meu esposo, né, ele é industrial do setor madeireiro, e eu percebo muito isso. Inclusive, hoje, eu também trabalho numa pesquisa mostrando 10 anos depois disso. Olá. Como o setor se comportou nesses 10 anos, sabe? E é uma pesquisa que está muito cheia de informação, assim, sabe? Muito crescimento, muito desenvolvimento, muita inovação. Porque se, por um lado, o que era ruim fez o setor se defender e mostrar, fez também o setor se inovar. Fazer isso que Filler disse na teoria dele, sabe? Mostrar o que existia, talvez era obsoleto e melhorar, buscar novas tecnologias, sabe? E hoje, Mato Grosso, ele é consolidado mundialmente, não só no Brasil, como referência em manejo florestal sustentável. O manejo florestal sustentável é a maneira correta de você fazer a colheita da floresta. Legal. Para ser muito didático, assim, em uma área do tamanho de um campo de futebol, existem 100 árvores e uma pode ser colhida. E no lugar dessa uma,
outras árvores vão nascer, sabe? Existem, por exemplo, árvores porta-sementes, que são aquelas árvores que não podem ser colhidas porque elas precisam fazer outras nascerem com as sementes delas. Lembrando, né, que o legal da pesquisa da Cris é que ela não fala que não é para não ter fiscalização. A fiscalização tem que existir. Com certeza. E que o setor tem também pessoas de boa fé ali trabalhando honestamente, fazendo o que a lei exige, né? Então, por isso que é importante. Você tem que conhecer um pouquinho do livro dela. São cheios de imagem, tem mapas, tem fotos, tem história. É muito bacana. Mas nós vamos para um intervalo comercial e no próximo bloco, para na verdade, de quem que a Cris vai comprar a biografia. Você aí, o que está achando do nosso programa, vai mandando seus comentários, que já a gente volta. Até mais. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial, todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Essa é a E-Plot Sacolas de Papel. Uma indústria especializada em fabricação de sacolas de papel personalizadas. Conheça a tecnologia E-Plot. Fabricamos tudo em Sinop. Estamos prontos para impactar você, cliente. Produzimos sacolas de vários tamanhos e modelos para atender você com uma embalagem para valorizar e divulgar a sua marca. Além de facilitar e lhe proporcionar rapidez na hora de embalar o seu produto ou material a ser entregue ao seu cliente. É mais que uma sacola de papel. É uma peça publicitária para a sua empresa. Faça uma visita ou ligue para um de nossos consultores de vendas no 3532-2121 ou 99941-2121. Covid começou pequena, mas logo as UTIs lotaram. 90 mil casos no estado. Aí, muitos acharam que era hora de aposentar a máscara. 120 mil. Álcool gel, frescura. 140 mil. Festa de fim de ano e aglomeração. 170 mil. Hoje, mais de 200 mil casos e mais de 5 mil mortes. E se você não se cuidar, pode virar estatística. Proteja você e sua família. Nova TV mudou. Antes analógica, agora em sistema digital. Canal 10.1 HD. E você pensa que paramos por aí? Não. Temos mais uma novidade para você. Agora, a Nova TV muda seu nome e sua marca. A partir de agora, passa a ser TV Nova Capital 10.1 HD. Pronta para o futuro. E ainda vem mais novidades por aí. Aguardem. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né? Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade do futuro. Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto.
Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta para o Vitrine Cultural, que hoje recebe a nossa Cristiane Oliveira, escritora, fotógrafa, faz registros. E nós temos uma brincadeira, né? Nós estamos chegando ao final do programa e a nossa brincadeira é a seguinte, Cris. Vamos supor que você está lá em Cuiabá, porque aqui ainda não. Está lá no shopping, passa por uma livraria, tem uma vitrine lá, legal. E tem esses livros, põe as capas na vitrine. Tem esses livros aí, ó. Nós temos o livro azul, nós temos o livro laranja. Ó, olha a música, ó. A produção hoje tá muito. Tá bem sagaz hoje, olha lá. Tá azul, laranja, rosa, verde. Qual capa te chamaria mais atenção? Aí você vai abrir e vai ver que é a biografia de alguém. Você levaria essa biografia ou não? Tá bom. Eu gosto da rosa. Da rosa! Tchan, tchan! Olha aí. Vamos ver. Eu não acredito que você vai pegar a rosa. Tem certeza? Não quer trocar? Ai, meu Deus. Não, vou ficar. Então põe na vitrine de quem que é a rosa. Biografia do nosso presidente Bolsonaro. Rosa. Rosa. Acho que ele não ia gostar. Não ia gostar, porque meninos vestem azul. Meninos vestem rosa. A sonoplastia me mata, gente. Isso é ótimo. Então, você compraria a biografia de Bolsonaro ou não compraria? Com certeza eu compraria. Compraria e por quê? Eu compraria porque, tirando questões políticas, né? Eu creio que Bolsonaro é muito corajoso, né? Bolsonaro, ele vem mudando, tentando mudar e mostrar os rumos políticos de um Brasil, de um país que há muitos anos não vivia a essência da política como tem vivido hoje. Essa né? efervescência, né? Com certeza. A discussão de bar, as brigas entre famílias. E nunca se falou tanto em política, né? Com certeza, e eu tenho muita curiosidade, e eu acho que nunca falou tanto em política como tem se falado hoje a essência da política mesmo, né? Como se trata isso, porque nós brasileiros tínhamos até então a concepção de que política é corrupção. Sabe? A gente não via política como ciências políticas. Como uma ciência mesmo. Isso, a gente não via isso, porque para nós, quando nós ouvíamos falar nisso, era corrupção. Eleição, corrupção. Política, corrupção. Presidente, corrupção. Tudo era corrupção. E hoje, por mais que haja corrupção, porque nós somos um país nativamente corrupto... A carta de Peruval já dizia, né? Porque o Peruval dizia, ó, só vou continuar escrevendo se você colocar um cargo aí pro meu primo. E outra, quando Laurentino Gomes descreve isso no livro 1808, você fica horrorizado de falar, eu entendo por que está tudo assim hoje. Porque nós nascemos corruptos, é um país assim. E eu acredito que nós mudaremos, sabe? Mas eu acho que para mudar, homens que tenham coragem de se expor, como o Bolsonaro se expõe, precisam estar no poder. Sabe? Ele erra muito, nós sabemos que ele erra muito, mas eu acho que ele erra porque ele está fazendo coisas que nunca ninguém fez, não é? E eu creio que homens corajosos como ele, que erram e acertam como ele, são talvez o caminho para que a gente mude essa história de 500 anos de tantas coisas ruins. Legal, então põe na tela a nossa vitrine, você já escolheu a rosa. Vamos para a última, porque o nosso tempo está meio curto aí, a produção já está quase me matando. Vamos lá, põe na vitrine os nossos livros, você já escolheu a rosa, então sobrou aí o vermelho, o laranja, verde e o azul. Meninos escolhem azul. Azul. Vestem azul. Então vamos para o azul. Tem certeza? Você não quer trocar? Ai, de novo! Ai, meu Deus, meu coração. Não. Então, põe na vitrine de quem é a biografia. Será que a Cris compra a biografia de Sérgio Moro? Tenho muita curiosidade para ler a biografia dele. Não vai, não! Eu tenho muita curiosidade de ler a biografia dele, sim.
né? E nem que seja para discordar, né? Mas igual, assim, é claro que com outras... eu acho que não mas o país esperava um posicionamento diferente de Sérgio Moro, sabe? Ele veio como o Clark Kent, que virou Superman para salvar essa justiça do país. E todo mundo esperava isso dele, de repente não foi. De repente ele era só um homem também. Ele era mais um. Né, no cenário político. Né? Então eu acho que a política acabou. Né? Foi isso mesmo. Né? Eu acho que ter entrado para a política desprestigiou. Desprestigiou todo o trabalho que ele fez. O trabalho, né? que ele fez. Mas eu tenho curiosidade de ler a biografia pós-política isso é dele. bacana. Como será que ele vê tudo isso, sabe? Será que ele se arrependeu? Talvez uma autobiografia seja mais prazerosa. Mais ainda, prazerosa. Né? Isso. E lembrando, nós estamos finalizando, só que eu quero pegar um gancho. Você assumiu aí a copresidência da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Fala um pouquinho para nós aí, resumidamente, dessa nova visão aí de gestão para a academia. Tive a oportunidade de estar com você na presidência da Academia, né, Sinopense de Ciências e Letras, e isso tem feito com que a gente cresça em aprendizado, sabe? Nós temos um hall de membros impressionante, mentes extremamente brilhantes, homens e mulheres pensadores nativos, não é? Aquilo que te constrange, fala, como eu sou medíocre, sabe? Eu preciso muito chegar ao patamar dessas pessoas, preciso ralar muito, estudar muito para isso. E a Academia Sinopense de Ciências e Letras, eu acho que ela tem esse foco, sabe? De colocar nas pessoas, de colocar na população, na sociedade, esse despertamento para o conhecimento. Sabe? Fazer com que as pessoas não aceitem estar no médio do conhecimento nem no pouco, sabe? Sair da mediocridade e buscar mais. Porque quanto mais, você sabe disso, Aristóteles falava que quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos que não sabemos de nada. Mais nós temos o conceito de que não sabemos de nada, mais a certeza. E a Academia Sinopense de Ciências e Letras, ela vem se dispondo com um portfólio que foi lançado nessa semana na Unesim, colocando à disposição seus membros, as suas obras, para que a cidade, para que os eventos, para que as entidades, para que as empresas nos usem, sabe? Para falar sobre o que cada um tem propriedade para falar. São produções locais, Alex, sabe? São produções de gente que está aqui escrevendo sobre coisas muito importantes, sobre assuntos relevantes que a sociedade muitas vezes nem tem conhecimento. Vai buscar escritores fora, palestrantes fora. E o nosso hall de gente grande é muito importante aqui. Tá certo. E o legal, você falou aí do portfólio, a gente percebe assim, que querendo ou não, as pessoas não tinham até o conhecimento dessas mentes brilhantes que estavam dentro da academia, né? Então, a ideia de abrir essas portas, de abrir as janelas, né, para a cidade, tanto nos setores públicos, privados, é interessante, porque eu estou lá, faço parte, a gente percebe que tem, como você falou, mentes brilhantes, trabalhos incríveis, mas parece que está, tipo assim, só ali. Sim. Né? Creio que este é o momento. A partir de agora, eu acho que o mundo pós-pandemia deu esse start em todas as coisas, sabe? Da gente falar, não, é um despertar de coisas que não acontecia até então, sabe? A gente falar, não, a gente pode fazer melhor, a gente pode levar mais informação para as pessoas, né? E esses membros, eles precisam ter este valor para entenderem que eles podem produzir mais, sabe? Cada vez mais que serão, que vai ter aproveitamento, né? Sendo mais drástico, mas é isso mesmo, a gente precisa aproveitar tanta nobreza, sabe, Alex? Tanto conhecimento para trazer para a sociedade, para as escolas. Olha a foto aí dos membros acadêmicos. Olha nós. Imagine gente contando história para as crianças, quantas fábulas, quantos poemas, quantos contos, quantas pesquisas nacionais, internacionais, sabe? É muita coisa para ficar retida. Porque ali nós temos ali poetas, literatos, temos cientistas, né? Temos jornalistas, matemáticos, ou seja, ali tem uma gama de saberes grandiosa, né? Então, assim,
quando a gente olha para uma foto dessa, é uma foto histórica. Com certeza. Né? E imagine essa foto daqui a 100 anos, as pessoas olhando o que essas pessoas produziram, não é? Porque, como você sempre diz, hoje nós ocupamos a cadeira de um autor que já morreu. Eu ocupo a cadeira de Machado de Assis, porque ele já morreu e ele fez história. Daqui 100, 200 anos, alguém vai ocupar uma cadeira que foi ocupada por nós, porque nós também temos essa possibilidade de fazer isso também, não é? E o que é que nós estamos deixando, por exemplo, para essa geração de hoje, para os nossos alunos, para os nossos filhos, sabe? Para essa geração que talvez não absorva tanto conhecimento quanto nós absorvemos, mas também a gente está fazendo o quê para mudar isso? Não é? Então, eu creio que a responsabilidade da Academia de Sinopense de Ciências e Letras é trazer esse despertamento para o conhecimento como não está acontecendo mais. E o legal é aquilo que você falou, né? O pessoal fala assim, é o imortal. Imortal, a gente só vai passar a ser imortal se nossos registros realmente ficarem eternos, né? Se valerem para alguma coisa. Exatamente. Então, a gente, na última reunião lá, como você falou, da Unesim, a gente deixou, né, claro que nós, acadêmicos, estamos registrando a história de Sinop. Então, tem gente que está registrando, por exemplo, a questão da agricultura, tem gente que está registrando os primeiros desbravadores, os pioneiros, tem gente que está registrando o desenvolvimento. Né? Exatamente. Então, assim, essas raízes vão ficar como referências. Com certeza. E, às vezes, você busca... Eu me lembro que eu gostava muito de Agatha Christie, sabe? Eu gostava muito da forma com que ela escrevia, os temas dela. E hoje a gente tem gente que escreve tão bom quanto ou melhor, sabe? Drama, terror, sabe? E de uma sutileza, sabe? Tudo ali dentro, né? De uma leveza, inteligência. É uma inteligência, é um grupo com uma grande inteligência emocional agregada, né? Que tem tudo para fazer crescer, não a academia, mas fazer crescer a sociedade a que nós servimos. Tá vendo? A Cristiana Oliveira, olha a gama de conhecimentos que ela está. Então, vamos lá. Está no Projetos Separados, fez registro de toda a história da madeira, está na Academia Sinopense de Ciências e Letras como co-presidente e está na vitrine. Olha só. A produção falou que a gente tem mais um tempinho para mais um livro, né, produção? Para mais um livro aí, ó. Para mais um livro para você escolher. Eu acho que a produção quer colocar você na Berlinda. Não sei. Ai, não sei se você tem algo com essa produção. Help! Essa produção. Preciso de uma ajuda familiar. Põe na vitrine os livros. Ela já escolheu o azul e o rosa. Então agora você tem o vermelho, o laranja e o verde para a gente finalizar. Você de casa compraria a biografia de Sérgio Moro? Diz aí nos comentários, nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Nova Capital. Estamos também aí ao vivo na TV aberta 10.1 aqui em Sinop. E você compraria a biografia de Sérgio Moro, do Bolsonaro? Diz aí pra gente. E a Cris agora vai escolher mais um livro. Olha a música, hein, pra você, hein, Cris? Ai, meu Deus. A verde. Verde! Então vamos verde. Será? Não quer trocar? Meu Deus, você fica me colocando medo. Eu vou trocar para vermelho. Ah, trocou! Olha lá, ela trocou. Olha lá, para vermelho. Bom, então eu acho que essa você vai gostar. Põe na vitrine. Vamos lá. Eu acho que é até companheira aí da tua profissão. Sim! Nós temos... Sim. Põe na vitrine a Raquel Sherazade. Muito bom. Ela é muito top, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Claro que ela é linda, alta, magra, loira, rica, famosa. Quem não quer ser igual a ela? Essa produção já tá tirando o ombro. Eu compraria, certamente, né? Conhecer como a pessoa chegou nesse nível de conceito sobre tudo, sabe? Na faculdade de jornalismo, o professor falava que nós temos que ser pessoas que sabem muito de tudo, mas ela é excepcional, né? E ela não tem medo, né? Ela não tem medo de retaliação e sofre muitas retaliações, muito corajosa. Com certeza, antigamente diríamos que ela seria uma mulher à frente do seu tempo. Do seu tempo, não é? né? E eu admiro muito e certamente compraria. Tá certo. Você de casa compraria a biografia?
põe aí no seu comentário. Eu quero agradecer a participação de vocês no nosso Vitrine Cultural de hoje. Você quer ver o que tinha nos outros livros? Por favor. Então vamos lá, vamos verificar o que tinha nos outros livros. Você escolheu 3. Põe na vitrine para nós, 3. Você escolheu o azul, o rosa e o vermelho. Sobraram então o laranja e o verde. Vamos ver o laranja. Quem era o laranja? Vamos lá. Ah, Silvio Santos é o laranja. Curiosíssimo. Silvio Santos, assim, ele chegou num patamar, Alex falando, né? Mas chegou num patamar que tudo que ele fala na TV, a gente nem pode mais considerar, né? Porque ele já fez tudo, já conquistou tudo. Já. Né? Então, compraria? Eu compraria e tentaria saber o segredo da vitalidade dele, né? E o último aí é o nosso verde. Verde, quem vinha aí no verde? Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, eu compraria. Compraria? Eu tenho muita curiosidade para saber como esse homem pensa. E como ele chegou também, né? E como ele chegou e como ele saiu. Como ele saiu. Não é? Essa foto não foi muito feliz. Mas eu tenho muita curiosidade para entender a mente dele. Né? Eu compraria com certeza. Então, muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Eu que agradeço. A gente foi muito bacana, uma hora aqui de bate-papo. Espero que você tenha gostado. Amei, muito obrigada. Obrigada, TV, obrigada, Fernanda, Marli, obrigada a você. Sempre uma honra estar conversando com você, Alex, você é realmente brilhantíssima. Quando eu também crescer, quero ser igual a você. E seu programa está de parabéns. Obrigada mais uma vez por você dar oportunidade para essa cidade, né, e para a rede conhecer esse trabalho de cultural, né? E o nome é muito feliz também, né? Vitrine é o que nós temos que mostrar. Exatamente. Né? Então é o que tem que ser exposto, né? Como nós falamos há pouco sobre a Academia de Letras, existe muito a se mostrar que está subjugado. Né? E deve ser feito. Obrigada mais uma vez, parabéns. E obrigado a você que está conosco neste sábado. Lembrando que tem reprise. E fique conosco todos os sábados em oferecimento da São Thomas, Escola Educacional Bilíngue, Peixinho Feliz, Escola de Educação Infantil e Visão Condominial. Se você aí mora no condomínio e precisa de administração, corra para a Visão Condominial. E obrigado a você aí de todos os lugares de Sinop. Nós vamos nos despedindo com a imagem da Cris na vitrine. Obrigado, até a próxima! Programa Vitrine Cultural. Oferecimento: São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Sinop tem Duramix, especialista em guindastes e acessórios, válvulas de segurança, medidores de pressão, comando eletrônico e manual, bombas caçapas, controle para guindastes, sinaleiro, blocos para perfuração, perfuratrix e muito mais. Duramix, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 945, Setor Industrial. Telefone 066 997 13 1112. Essa é a E-Plot Sacolas de Papel. Uma indústria especializada em fabricação de sacolas de papel personalizadas. Conheça a tecnologia E-Plot. Fabricamos tudo em Sinop. Estamos prontos para impactar você, cliente. Produzimos sacolas de vários tamanhos e modelos para atender você com uma embalagem para valorizar e divulgar a sua marca. Além de facilitar e lhe proporcionar rapidez na hora de embalar o seu produto ou material a ser entregue ao seu cliente. É mais que uma sacola de papel. É uma peça publicitária para a sua empresa. Faça uma visita ou ligue para um de nossos consultores de vendas no 3532-2121 ou 99941-2121. Programa... Coloca o carrinho pra mim lá, mano, fazendo favor. Não acredito. Tem um produto aqui, ó.
aplicar Esse produto direitinho é bom, hein, mano? isso daqui. Esse produto é bom, mano. Ele é ótimo.